Olá, meu nome é Albino Turbay, sou professor do curso de mestrado em Direito da Unipar e estou aqui para falar um pouco com vocês sobre a questão da cidadania, né, e o processo judicial. É um tema importante, afinal, de uma forma ou de outra, talvez em algumas situações, nós, como pessoas que vivemos em sociedade, talvez em algum momento das nossas vidas vamos precisar de um processo judicial para resolver, né, algum problema que venha acontecer nas relações que nós estabelecemos, né, junto com as outras pessoas ou até mesmo com o próprio Estado. E é importante todos entenderem que participar de um processo judicial não é uma situação em que vai causar constrangimento ou que é uma grande preocupação. Pelo contrário, na verdade, a participação num processo judicial ele tem uma utilidade, porque ele visa resolver alguma situação, que tira a nossa tranquilidade e que é necessário resolver, junto ao Poder Judiciário, por meio de um processo judicial. Então é importante que nós tenhamos uma noção, do que isso significa, que na verdade acaba sendo um grande instrumento, que nós temos para exercício da nossa cidadania. Bom, primeiro, rapidamente, é importante a gente ter uma noção, de cidadania, e eu poderia aqui resumir cidadania como se fosse o direito a ter direitos, e isso é importante, afinal de contas, todos nós queremos exercer a nossa cidadania. Isso requer que nós tenhamos consciência dos nossos direitos e, é claro, também dos nossos deveres, porque há uma relação entre os direitos que nós temos e os deveres que nós devemos cumprir, para que ocorra uma harmonia nesse convívio com as outras pessoas, que é o viver em sociedade. Então, cidadania, esse direito a ter direitos, ele requer uma consciência do que nós podemos, ele requer um fator de educação, de que nós tenhamos uma noção geral daquilo que nós podemos fazer no nosso dia a dia, como participantes de uma família, como trabalhadores, como empresários, como vizinhos, enfim, em qualquer relação que eu tenho, ao ir numa padaria para comprar pão, leite, eu sou o consumidor, ou eu ter esse estabelecimento, eu sou o fornecedor, mas essa relação que acontece, não importa em que área de atuação que nós tenhamos, ou como eu disse, na nossa própria família, que a princípio são vínculos afetivos que se estabelecem, mas também o direito está presente. É importante ter essa consciência, então, de cidadania, de participação. E nós podemos falar tanto numa relação com outras pessoas, na nossa vida privada, ou relacionamentos particulares, quando eu compro algum veículo e preciso pagar por ele, ou quando eu vendo e preciso respeitar o contrato que eu faço. Mas também é importante ter essa concepção da cidadania, do direito, quando nós nos relacionamos com o próprio Estado. Afinal, o Estado ele tem seus compromissos, ele tem também seus deveres, como, por exemplo, a saúde, a educação, estabelecer regras para a previdência, para os chamados direitos sociais, que todos nós temos esses direitos, e ter esses direitos é uma composição do que é cidadania. Agora, vamos pensar. Se eu tenho vários direitos e também deveres dos quais eu preciso cumprir, e eu me relaciono tanto com outras pessoas, numa relação particular, mas também me relaciono com o Estado, é claro que nem sempre a situação acontece da melhor forma. Às vezes eu faço um contrato com alguém e a pessoa não cumpre o contrato, ou eu mesmo não cumpro o contrato. Eu estou trabalhando para uma determinada empresa e os meus direitos trabalhistas não são pagos, ou eu vou até um estabelecimento comprar um determinado produto, esse produto tem um defeito. De qualquer forma, nem sempre as situações acontecem como o esperado e é preciso resolver.
E justamente essa solução, esse resolver, dentro de um Estado moderno, dentro de uma sociedade civilizada, há a participação do Estado quando o Poder Judiciário entra em cena, justamente para poder, para ser um anteparo que as pessoas o procurem para resolver essas situações. Às vezes nós conseguimos resolver amigavelmente, não há necessidade da busca do Poder Judiciário, mas em outras vezes não. Nós precisamos buscar o Judiciário e nós temos que olhar isso como algo que compõe a vida democrática, que compõe o exercício da cidadania. Então nós vamos à busca do Poder Judiciário para resolver. É claro que mesmo quando há uma ação judicial, há um processo judicial, é possível também resolver a situação amigavelmente, nos casos de conciliação ou no caso da mediação. Isso é importante porque quando se chega a uma mediação ou conciliação, isso significa que as pessoas elas conseguiram conversar e conseguiram resolver os seus problemas. Mas, quando não há essa composição, não há esse acordo, é claro que o que se espera é que a figura do juiz, que representa naquele momento o Estado, ali no Poder Judiciário, ele resolva por meio da sua decisão judicial. E é claro que isso é importante, porque quando ele decide, ele resolve um caso, ele diz quem tem o direito naquela situação, e é claro que nem sempre todos que vão entrar numa discussão, num diálogo judicial, vamos colocar assim, vão sair vencedor, se não há uma composição que nós podemos dizer que todos ganham, o judiciário vai ter que resolver. E claro que o sentimento de ter perdido aquela ação não é tão boa, mas o que acontece é que acaba resolvendo um problema. De uma forma ou de outra, se resolve um problema. Se garante uma harmonia, se garante uma ideia de pacificação daquela situação. E garantindo isso, se garante os direitos das pessoas que vão até o judiciário para resolver seus problemas. Por isso que o processo judicial é um mecanismo de democracia, é um mecanismo de cidadania. É claro que o Estado sempre tem que pensar, e todos aqueles que pensam o processo, pensar que o processo tenha mecanismos que possa resolver adequadamente, como por exemplo, quando alguém precisa urgentemente de um medicamento, que esse processo então tenha um mecanismo de fornecer como urgência as chamadas liminares, as tutelas provisórias, mas então o processo ele tem modelos, e para cada tipo de situação o processo revela um modelo diferente que possa atender aquela situação. Mas esse é um papel que o Estado sempre tem que estar aprimorando, e que as pessoas cada vez mais têm que compreender como funciona, e sem dúvida alguma esse tipo de compreensão, entender que o processo judicial é algo favorável à cidadania, é algo favorável ao cidadão, é um instrumento que o Estado disponibiliza para que nós possamos resolver as nossas situações e nos tranquilizarmos. Afinal de contas, ter uma situação não resolvida por muito tempo é ruim, e isso afeta os nossos direitos e também os nossos deveres, e com certeza afeta a cidadania. Então, ter cidadania é ter direitos, é saber buscar os direitos. E o processo judicial é um meio para que esse direito seja buscado, para que ele seja concretizado e que seja na relação com outras pessoas, seja na relação com o próprio Estado, ele consiga preservar aquilo que nós temos nesse convívio de tão importante, que são os nossos direitos. Mas não podemos esquecer que para que os direitos sejam concretizados, efetivados, também temos que cumprir os nossos deveres. Bom, é isso. Espero que eu tenha contribuído da importância do processo judicial, da importância dele como um instrumento de exercício da cidadania, e que todos nós então possamos ter essa consciência e sabermos usar adequadamente esse mecanismo tão importante para o uso da democracia e para a busca da nossa cidadania. Muito obrigado, até!